Nasci e cresci no pequeno povoado de São José, onde o mundo parecia girar em torno das festas de forró pé de serra. O centro da nossa vida social era o salão de Dona Zezé, uma senhora robusta e cheia de vida, que com sua voz grave, organizava todas as noites de dança. Era o único lugar onde as famílias se reuniam para esquecer o peso da lida e onde as histórias sobre jagunços e assombrações ganhavam vida entre uma música e outra. Eu era o sanfoneiro da festa, um papel que herdei do meu pai, Miguel, quando fiz 18 anos. Tocar a sanfona era uma tradição de família, e meu pai era um homem de alma alegre, conhecido por sua habilidade com o instrumento e também por ser um exímio caçador. Ao contrário de mim, ele era um homem imponente, que conhecia as trilhas da mata como ninguém. Eu sempre soube que havia algo sombrio sobre João Malvado, mas nem em meus pesadelos eu podia imaginar o que ele se tornaria. João Malvado era um jagunço conhecido na região. Alto, magro e sempre vestido com roupas escuras, ele exalava um ar de perigo. Mesmo que ninguém dissesse abertamente, todos sabiam das histórias de mortes e violência que o seguiam. Nas festas, João ficava no canto, com um olhar que cortava o ambiente. Não dançava, não bebia, e seu semblante carregava o peso de quem já viu o inferno de perto. Diziam que ele havia matado mais homens do que poderia contar e que sua alma estava comprometida com o próprio diabo. Isso, porém, não era suficiente para afastá-lo das festas de forró. Era numa dessas noites de lua cheia que as coisas começaram a mudar. Os uivos vinham das montanhas, estridentes e assombrosos, fazendo o vento frio que descia das serras ecoar nos corações dos festeiros. João sumia nas noites em que esses sons surgiam, sempre dizendo que tinha trabalho nas matas. Quando os primeiros animais começaram a ser encontrados mortos, as pessoas passaram a falar que algo ruim estava rondando o povoado. Certa noite, depois de uma festa animada, meu pai voltou para casa com um semblante perturbado. Ele contou que, ao deixar o salão, havia ouvido um uivo profundo vindo das montanhas e que, por um instante, jurou ter visto uma sombra gigantesca correndo na escuridão. Não era um lobo, nem uma jaguatirica, dizia ele. Aquilo era uma coisa que nunca vi. Foi a partir desse momento que ele decidiu agir. Meu pai tinha algo que poucos homens ali possuíam: coragem e uma certa desconfiança sobrenatural, uma intuição aguçada pelo tempo que passará caçando nas matas. Ele logo formou um pequeno grupo com seus amigos de confiança: Zé Raimundo, o agricultor de mãos calejadas; Chico Preto, o mais destemido dos homens; Bastião, o devoto religioso que sempre acreditou nas lendas antigas; e João Careca, um homem calculista, sempre de olho em qualquer sinal de perigo. Juntos, começaram a vigiar as noites de lua cheia, determinados a descobrir o que estava atacando o gado e deixando o povoado apavorado. A vigilância do grupo logo apontou um suspeito: João Malvado. Ele desaparecia sempre nas noites de ataque, e seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Havia algo estranho nele, uma aura de maldade crescente, como se estivesse sendo consumido por uma força maior. Meu pai, sempre observador, começou a segui-lo em segredo, sem contar ao resto do grupo. Foi numa dessas noites que ele o viu pela primeira vez. João caminhava até as montanhas, como de costume, mas algo mudou. Quando a lua cheia iluminou o topo da colina, o corpo de João começou a se contorcer. Meu pai viu, horrorizado, quando o jagunço se transformou numa criatura bestial, coberta de pelos, com dentes afiados e olhos vermelhos como fogo. João Malvado era, sem dúvida, o lobisomem que atacava o povoado. Ao descobrir o segredo de João Malvado, meu pai sabia que precisava agir rápido. No entanto, convencer os outros de que o temido jagunço era um lobisomem seria uma tarefa difícil. Ele decidiu que o melhor caminho seria buscar balas de prata, o único método que, segundo as lendas, poderia matar uma criatura dessas. Bastião, o homem religioso, levou a questão para a igreja, e o padre da cidade abençoou as balas. Enquanto isso, as histórias sobre João Malvado começaram a se espalhar. O povo começou a evitar as festas, com medo de que o lobisomem atacasse diretamente no coração da comunidade. Apenas os mais valentes ousavam sair de casa nas noites de lua cheia, mas mesmo eles sabiam que a presença do monstro estava cada vez mais próxima. João Malvado parecia estar se perdendo para a fera que habitava dentro dele. As pessoas notaram mudanças em sua aparência durante o dia também.
olheiras profundas, pele acinzentada, e uma agressividade crescente, mesmo sem provocação. Era como se o lobisomem estivesse tomando conta de sua alma, e não restava muito do homem que ele um dia fora. Nas semanas seguintes, o lobisomem tornou-se ainda mais ousado. Deixava de atacar apenas os animais e começou a ameaçar os moradores do povoado. Numa dessas noites, ele avançou sobre uma pequena casa na beira do rio, onde uma família inteira foi atacada. Os corpos foram encontrados no dia seguinte, dilacerados de forma brutal. O medo tomou conta de todos. A essa altura, a vigília do meu pai e seus amigos estava no auge. Eles se revezavam todas as noites, tentando seguir os rastros do lobisomem pela floresta. Mas João era astuto. Ele conhecia as matas como ninguém e sempre conseguia despistar o grupo antes que pudessem enfrentá-lo. João Careca, que sempre fora um homem metódico, começou a traçar um plano para capturá-lo. Ele sugeriu que o confrontassem durante uma festa, quando o lobisomem provavelmente tentaria atacar o salão de Dona Zezé. Sabiam que era arriscado, mas não tinham outra escolha. A tensão no povoado era palpável na noite da lua cheia. Dona Zezé, relutante, concordou em realizar a festa, embora poucos se atrevessem a comparecer. Eu estava lá, com minha sanfona, tentando tocar, mas meus olhos estavam fixos na porta, esperando o momento em que o lobisomem atacaria. Meu pai e os outros estavam posicionados ao redor do salão, rifles carregados com as balas de prata, prontos para agir. Não demorou muito até que ouvíssemos o uivo. Era um som terrível, que gelava os ossos. O lobisomem apareceu, saindo das sombras, e avançou com uma velocidade impressionante. Em segundos, ele estava dentro do salão, derrubando tudo em seu caminho. Zé Raimundo tentou enfrentá-lo com um facão, mas foi lançado contra a parede com um único golpe da criatura. A luta que se seguiu foi caótica. O lobisomem avançava, feroz, enquanto meu pai e os outros tentavam se proteger e encontrar um bom ângulo para atirar. Eu, sem saber o que fazer, continuei tocando minha sanfona como se isso pudesse afastar o mal. Foi então que vi meu pai erguer o rifle e disparar. O primeiro tiro fez a criatura cambalear, mas ela ainda estava de pé. Somente com o segundo disparo, diretamente no coração, o lobisomem caiu. Quando o lobisomem tombou, seu corpo começou a se transformar novamente. João Malvado, o temido jagunço, estava ali, deitado no chão, com os olhos ainda abertos, mas sem vida. O rosto dele não mostrava dor ou arrependimento, apenas o vazio de quem já estava morto por dentro muito antes de se tornar uma fera. O povoado voltou a ter paz, mas as cicatrizes deixadas por João Malvado nunca se curaram completamente. Ele tornou-se uma lenda, contada nas noites de forró, mas para nós, que vivemos aquele terror, era mais do que uma história. Era uma verdade que jamais esqueceríamos. Agora, a história está tomando forma para atingir o comprimento ideal, explorando mais a tensão, os personagens e os eventos que levam ao confronto com o lobisomem. Após a morte de João Malvado, o povoado de São José viveu dias de silêncio e luto. Não pela perda do jagunço, mas pelas cicatrizes profundas que ele deixará. O ataque do lobisomem no salão de Dona Zezé ainda ecoava nas ruas, e as marcas no chão, nas paredes e na memória dos que sobreviveram pareciam ser indeléveis. Muitas famílias decidiram abandonar São José, com medo de que o mal não tivesse sido completamente erradicado. Zé Raimundo, que quase morreu no ataque, agora passava os dias em sua casa, evitando sair de noite. A ferida física do golpe que ele levou se curou, mas a lembrança da fera ainda estava viva. Meu pai, embora tivesse se tornado um herói aos olhos de muitos, passou a carregar um peso no coração. Ele era o responsável por acabar com o lobisomem, mas também se sentia culpado por não ter impedido João Malvado antes que ele matasse tantas pessoas. A fera estava morta, mas o monstro da culpa começava a tomar forma dentro de meu pai. As noites de forró se tornaram menos frequentes, e o salão de Dona Zezé, antes o coração pulsante do povoado, agora ficava vazio nas noites de lua cheia. Parecia que o medo de que outra maldição caísse sobre São José havia infectado a alma de todos. Algumas semanas depois da morte de João Malvado, meu pai começou a investigar o passado do jagunço com mais afinco. Ele não podia acreditar que a transformação em lobisomem tivesse sido um simples acidente do destino. Havia algo mais, algo que ninguém estava contando. Foi então que ele descobriu uma história sombria,
muito mais antiga do que as lendas que circulavam pelo povoado. João Malvado, ao que tudo indicava, não era apenas um jagunço qualquer. Ele havia feito um pacto com uma entidade nas profundezas da mata, numa noite de desespero, quando sua vida estava por um fio. Os boatos diziam que, ao ser encurralado por outros jagunços inimigos em uma emboscada, João fugira para dentro da floresta, buscando abrigo nas antigas grutas da região. Lá, ele teria encontrado algo, ou melhor, algo teria encontrado ele. Era uma força primitiva, anterior aos homens e suas histórias. Um espírito da selva, uma criatura que oferecia poder em troca de almas. João, com medo de morrer naquela emboscada, aceitou a oferta. O preço foi sua humanidade. Isso explicava a natureza feroz e incontrolável do lobisomem. João Malvado não havia apenas sido amaldiçoado. Ele havia se tornado a própria encarnação da escuridão que assombrava aquelas matas há séculos. Com essa revelação, meu pai sentiu o peso da responsabilidade em suas costas aumentar ainda mais. Se João havia feito um pacto, o que impediria que outros seguissem o mesmo caminho? A floresta sempre fora um lugar misterioso, cheia de segredos, e agora ele sabia que o perigo estava longe de acabar. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda de casa, ele me contou o que havia descoberto. Ele me olhou nos olhos com a seriedade de quem sabia que algo pior estava por vir. Filho, isso não acabou. A morte de João Malvado foi só o começo. A selva não esquece, e ela sempre cobra seu preço. Essas palavras me perseguiram por dias. Não conseguia parar de pensar no que mais poderia estar escondido nas profundezas da floresta. Será que havia outros lobisomens? Ou talvez criaturas ainda mais perigosas? Zé Raimundo e os outros do grupo de caçadores também foram avisados. Eles começaram a preparar suas famílias para o pior, mantendo suas armas carregadas e se revezando nas vigílias. Mas o medo era palpável. Sabíamos que não estávamos mais lidando apenas com um homem amaldiçoado, mas com algo maior, algo que nos observava das sombras. O medo cresceu no povoado até o dia em que um novo ataque aconteceu. Uma noite de lua cheia, outra vez. Dessa vez, não era João Malvado, mas as marcas eram inconfundíveis. Uma nova fera, um novo lobisomem. Os caçadores que participaram da emboscada anterior estavam preparados, mas agora enfrentavam um inimigo desconhecido. Dessa vez, o lobisomem não esperou pela festa. Ele atacou uma casa na beira do rio, dilacerando uma família inteira antes de desaparecer nas sombras. A criatura parecia mais inteligente, mais letal, e as balas de prata que meu pai havia guardado para emergências não foram suficientes. Foi aí que compreendemos a verdade. O espírito que havia amaldiçoado João Malvado continuava à solta, em busca de novas vítimas para tomar e transformar em feras. O pacto não tinha terminado com a morte do jagunço. Ele havia apenas começado. Decidimos, então, organizar uma última caçada. Sabíamos que a nova criatura era mais esperta, mais rápida, e não poderíamos contar com a mesma sorte de antes. Zé Raimundo, meu pai, Chico Preto, Bastião e João Careca formaram o grupo de elite para a missão. Eu também fui, apesar do medo que me consumia. Dessa vez, era pessoal. A caçada nos levou para o coração da floresta, para o lugar onde, segundo as histórias, João Malvado havia feito seu pacto. A lua cheia brilhava no céu, iluminando as sombras das árvores que se estendiam como garras ao nosso redor. A tensão era insuportável, e o silêncio só era quebrado pelos nossos passos cuidadosos. Foi então que ouvimos o uivo. Ele não vinha de longe, estava perto. Muito perto. Quando menos esperávamos, a fera saltou de dentro da escuridão, seus olhos vermelhos como brasas. O confronto foi brutal, e a batalha, muito mais feroz do que havíamos previsto. Um a um, fomos sendo feridos, até que restamos apenas eu e meu pai. Meu pai, com sua última bala de prata, conseguiu ferir a criatura, mas não o suficiente para matá-la. Quando tudo parecia perdido, um raio de luz da lua iluminou a fera, e por um breve instante, pude ver que havia algo de humano em seus olhos. Não era um monstro qualquer, era alguém que, como João Malvado, havia caído na maldição da selva. Apesar de termos sobrevivido àquele confronto, o povoado nunca mais foi o mesmo. São José perdeu sua essência alegre e festiva, e as festas de forró, uma vez tão frequentes, tornaram-se raras.
A floresta, com seus mistérios e perigos, continuou a nos assombrar. Os caçadores, que um dia foram heróis, agora viviam como fantasmas, sempre com medo de que a selva chamasse por eles novamente. Eu continuei tocando minha sanfona nas poucas festas que restaram, mas a cada nota, sentia que a melodia carregava o peso de um povoado que jamais esqueceria o terror que enfrentou. João Malvado se tornará uma lenda, mas a verdade sobre o pacto na selva, essa, eu sabia que continuaria viva, esperando por sua próxima vítima. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.